Eu vou mostrar para vocês como é que é as regras dentro do contexto evangélico. Se você é um pastor, um líder, a forma de tratar o assunto, por mais grave que ele seja, é tratado de uma forma. Mas se você é um mero membro, é tratado de outra forma, é esculachado, é colocado em disciplina. Infelizmente é assim que acontece. Nós vamos comentar sobre o assunto do ex-ministro Milton Ribeiro, que não foi expulso da igreja. Se você não bebe água, beba água porque o seu organismo agradece. Amém! Pois bem, para você que não me conhece, eu sou o Zay e você está no meu canal Fala Zay. E hoje nós vamos falar aqui, responder, na verdade, dar aqui o meu pitaco com relação à igreja presbiteriana, cara. A igreja presbiteriana, eu recebi alguns comentários aqui, pedidos para falar a respeito desse assunto de alguns seguidores da presbiteriana, né, sobre a prisão aí do pastor Milton Ribeiro, o ex-ministro do Ministério da Educação, conhecido como MEC. Porque todo caso aí trouxe uma crise, né, nos últimos tempos aí, que não se via falar dentro da igreja presbiteriana, e isso acabou trazendo uma crise enorme para dentro do contexto presbiteriano. E para surpresa de muitos presbiterianos, inclusive de muitos evangélicos, a igreja presbiteriana, o ministério no geral, o concílio da igreja presbiteriana, adotou o silêncio diante do assunto e decidiram não afastar o ex-ministro das funções eclesiásticas, pastorais. E tem aquele que concorda e tem outros que não concordam, até porque essa ideia aí ainda está sobre investigação, né? Esse escândalo que aconteceu dentro do MEC envolvendo esses pastores. O pastor aí foi até preso e logo em seguida foram liberados, soltos pela justiça, deixa eu ver aqui qual foi a vara, pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E dentro de uma reunião, segundo as informações que nós recebemos, no dia 23 agora que passou, que foi numa quinta-feira, houve uma reunião que é a reunião bimestral, na verdade, né? Aonde o caso do senhor Milton, pastor Milton Ribeiro aí foi o principal tema. E de acordo com os relatos, que eu quero até participar vocês aqui, de acordo com os relatos, o presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil pediu para os conselheiros ficarem como passarinhos na muda. É a expressão que colocaram aqui. Uma expressão que significa manter silêncio e esperarem o desdobramento das investigações da Polícia Federal. O que vocês acham disso aí? Será que eles estão indo com cautela? O concílio da igreja está indo com cautela? Ou eles estão tentando dar aquela tapeada, como sempre, defendendo? Porque tem muita gente questionando que a igreja está concordando, está passando pano para o assunto aí que foi muito grave, se tudo se confirmar. E tem pessoas, né, seguidores inclusive da própria igreja presbiteriana, que não concordam com o silêncio que adotaram diante do caso. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, que questionam quando um pastor não é afastado, não é disciplinado, não é excluído, que muita gente questiona, pô, mas o cara é um lobo, o cara mostrou ser um lobo em pele de cordeiro. E eu vou dizer uma coisa para vocês com relação a esse assunto. Pense o seguinte, um cordeiro, ele nasce cordeiro, se cria cordeiro e tem uma vida de cordeiro. O lobo, ele nasce lobo e tem uma vida de lobo, atitudes de lobo. Porém, falando do animal em si, quando você coloca um lobo ou um cordeiro conviver com um lobo, que é o caso aí, que o cordeiro convive com os lobos, ele acaba adotando atitudes, adotando a criação, adotando maneiras de lobo. Porém, ele nunca deixará geneticamente de ser um cordeiro. Da mesma forma, o lobo, se conviver com as ovelhas, por mais que ele tenha nascido lobo, a genética de lobo, ele se criando com ovelhas, ele vai adotar instintos
e atitudes de ovelha. E é aí que o bicho pega pro lado nosso aqui, que muitas vezes ficamos sem entender como que o cara fez tudo o que fez e a igreja não fez nada, estão passando a mão. O cara é lobo e a igreja ainda estima ele como ungido. Por que isso? Porque a igreja, o povo ainda enxerga ele como um cordeiro. A carinha de cordeiro, os trejeitos de cordeiro, porém, em muitas vezes, por estar convivendo com o lobo, desenvolveu atitudes de lobo que a igreja não enxerga. Ela enxerga mais a imagem de cordeiro do que a imagem de lobo por trás. Porém, na maioria das vezes, são lobos transvestidos de ovelha. Amém? Para quem conhece a Bíblia, sabe da história do Judas Iscariote. Judas Iscariote foi escolhido, era um cordeiro, né? Dentro dessa linguagem, era um discípulo, e na convivência de Judas Iscariote com os mercadores, com a outra parte negativa, ele desenvolveu atitudes de traidor. Só que quando ele se deparou com Jesus, pode ver que Jesus ainda enxergava ele como um cordeiro, como um discípulo. Porém, a atitude também Jesus estava enxergando que era uma atitude de traidor. E Jesus simplesmente esperou a hora do beijo para distinguir e mostrar a atitude, e o fim de Judas foi, você já sabe, não vamos entrar em detalhes. Então, é exatamente isso. O pastor começou a vida certa, começou dentro de um ministério com o seu chamado, porém desenvolveu atitudes de lobo. E no meu ponto de vista, quando a igreja nega tratar o assunto, afastar o cara dos cargos para que ele se cure das atitudes de lobo e volte a ser um cordeiro, é aí que está o erro, porque eles acabam não afastando e dando mais moral e dando mais força para que eles venham desenvolver as atitudes lobistas. Infelizmente é isso que acontece. Para você que pediu o meu comentário sobre essa decisão da igreja presbiteriana, é exatamente assim que eu penso. Amém? E sobre as provas que muitos questionam, que não tem prova que comprometa eles, mas as denúncias existem, né? Infelizmente nós precisamos aguardar aí as investigações, e eu acredito que o concílio da igreja presbiteriana tomou a decisão de esperar, que eu acho errado, né? Já deveriam ter afastado para que o caso seja desenrolado, não segurar o cara nas funções, né, como parte ainda do corpo eclesiástico, para que assim venha aguardar as decisões. Não, eu acho que já deveriam afastar, porque foi, a princípio, tudo mostra que teve atitude de lobo em pele de cordeiro. Amém? Infelizmente a igreja brasileira está doente, adoecida, falta visão, falta discernimento para distinguir quem é lobo, quem é cordeiro, quais são as atitudes de lobo na pele de cordeiro, e tratarem o assunto. Infelizmente essa é a realidade da igreja brasileira, e nós que estamos de fora aí, que muita gente tem discernimento e enxerga, porém quem está dentro dessa bolha ainda acaba não enxergando, e no final é esses escândalos, um atrás do outro, e a culpa sempre é do diabo. E infelizmente a culpa é dos próprios cordeiros que desenvolveram atitudes de lobo, outros são lobos de verdade, e a igreja segue triunfante, entre aspas, dando escândalos rumo à vitória. Infelizmente, vitórias de escândalos em cima de escândalos, e nós vamos aguardar para ver o desenrolar desse assunto aí. Até porque vai ter uma reunião anual, né, que o concílio faz da igreja presbiteriana, está prevista aí para o fim de julho, né, agora esse mês, que é lá em Cuiabá, no Mato Grosso. E a expectativa aí da cúpula da IPB, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil, e estão sim, as informações que temos aqui é que a cúpula, né, os líderes estão sim com medo que alguém levante o assunto lá durante o encontro e eles venham ter que tratar. E a pergunta é, por que não tratar agora o assunto afastando? Será que tem muito mais rolo por trás, nos bastidores, que nós não estamos sabendo? Eu acho que tem. Se você concorda comigo, deixe seu comentário aí. Se você não é inscrito do canal, se inscreve, porque você corre riscos muito sérios de
desviar do caminho da verdade. Então já salve a sua vida aí, dando seu like, se inscrevendo aí embaixo. Se você não me segue nas demais redes sociais, estamos diariamente lá no Instagram, também no Facebook. Aqui está o link do meu Telegram, me segue lá no Telegram. E esse é o canal Falazar, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor, aguardando o final desse caso aí, que vai dar pano pra manga, eu acho, que vai acabar virando em pizza. O que vocês me dizem?